Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UCS ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. Senhoras e senhores, boa noite. Saudamos a todos os presentes nessa conferência de abertura do 2º Congresso Internacional Educar nas Infâncias, Experiências, Desafios e Tensões. Esse evento é promovido pela Universidade de Caxias do Sul e Universidade Federal de São Paulo e conta com os apoiadores GPIC, Grupo de Estudos e Pesquisa, Infâncias, Cultura e História, Programa de Pós-Graduação em Educação da UCS,
Secretaria Municipal de Caxias do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Grupo PIA, da URGS, Companhia das Palavras e Grupo de Estudos e Pesquisas Ecoinfâncias da FURC. Saudamos e damos as boas-vindas às autoridades aqui presentes ou representadas pelo reitor, vice-reitor, pró-reitores, diretores, coordenadores, professores e colaboradores. Autoridades municipais aqui presentes ou representadas. Senhoras e senhores, convidamos a todos para iniciarmos a conferência de abertura, convidando o professor especialista Luciano Pontes, da Companhia Meias Palavras, para realizar o momento cultural. Então, vou contar para vocês a história da velha ferifinfélia, fedorenta e fanha, que é uma versão minha, recolhida em minhas pesquisas. Vento, ventania, aonde vais brincar? Vento, ventania, me leve para passear, me leve para passear, me leve para passear. Lá onde o vento faz a curva, existia uma cidade. E nessa cidade vivia a velha ferifinfélia, fedorenta, feia e fanha. A velha ferifinfélia, fedorenta, feia e fanha. Desde que seu filho havia partido, a velha se vestiu de uma tristeza tão grande, mas tão grande, que não conseguia mais ver sentido na vida nenhum. Então saiu pelo mundo, sem paradeiro e sem destino, e assim habita uma praça. Ela não pode ouvir zoada, gargalhada, que sai de onde estivesse e solta seu vento vindo das profundezas ocas do seu bucho, sabe? Aquele, no lugar que é o fofinho, sabe aquele que som faz... Isso mesmo. E é um mau cheiro tão grande, minha gente, que não tem como a pessoa suportar. Certo dia, quando a velha ferifinfélia, fedorenta, feia e fanha, andava pela praça, foi surpreendida com a visita do vento. Chegou soprando a seu ouvido, balançou os seus cabelos, fez com que ela rodasse e sumiu. A velha ficou surpresa, mas também furiosa com aquela visita. E disse, que prenda esse vento, traga ele aqui, eu vou trancar ele. Como é que ele pode fazer isso comigo? Que é isso, rapaz? Eu sou uma senhora, que falta de respeito. Vou atrás dele. Começou a gritar pela praça e todo mundo começou a ficar curioso. Pois sabia que a velha já era conhecida por suas brincadeiras e suas falações, mas achava que era mais um esquisitice da velha. Mas não satisfeita, foi comentar com o velho guarda da praça, o velho adamastor, que andava com seu labrador, e disse que ele prendesse o vento. O velho ouviu aquela história, achou um pouco curioso, mas disse que ela não se preocupasse, que assim que ele passasse por ele colocaria numa garrafa ou num saco, que daria para ela, e assim ela faria o que ela quisesse com o vento. Assim a velha se acalmou, e não é que outro dia, porque vocês sabem, né? Tem sempre um outro dia nas histórias. A velha foi surpreendida com a visita do vento, mas dessa vez ele não chegou sozinho, chegou junto com ventania. Foi um alvoroço tão grande, minha gente, que fez com que a saia da velha se levantasse e ganhasse os ares. E a velha rodou, 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 que mais parecia um redemoinho. Todos ficaram espantados com aquela vista. E viram tanto quando a velha simplesmente parou, caiu deitada sobre sua saia. Eles olharam, viram que estava tudo certo, e dava até para ouvir o coração da velha que batia ao som de um maracatu. Mas a velha se levantou daquele jeito, minha gente. Foi se erguendo lentamente quando ela começou a gritar, eu não acredito, esse vento passou aqui de novo, ele está pensando que pode vir brincar comigo, esse vento levantou minha saia, que vento atrevido, eu vou bater nesse vento, eu vou dar, olha, esse vento vai ficar de castigo, aí esse vento, olha minha gente, as pessoas que já estavam ali espantadas com aquele acontecimento, ficou mais curioso ainda, porque a velha estava cada vez mais, né, inflamada, gritando mais alto e coisa e tal, até que, minha gente, não é que não sabe quem chegou perto? Foi a filha da dona Lisita, que vendia ali pastel, tapioca, batata. A menina se aproximou e disse para ela, dona velha, ferifinfélia, fedorenta e feia e fanha, a senhora não pode prender o vento e nem brigar com a natureza. As leis da vida têm suas próprias leis. E ninguém pode prender o vento porque ele só vive assim. E só assim sabe viver. A velha por um instante parou e ficou muito feliz e curiosa com aquela menina pela sua coragem de ter dito aquilo a ela. Ela ouviu, escutou e sentiu o sopro da vida dentro do seu corpo.
E ela se vestiu de uma felicidade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se levantou e girou no meio da praça e disse: vento, ventania, me leve para passear. E foi assim que essa história se sucedeu. E como vocês sabem, todo mundo busca alguma coisa nas histórias. Que vocês saibam assim buscar o que querem. E que se não souber, é só perguntar ao vento cantando: vento, ventania, aonde vais pousar? Vento, ventania, me leve para passear, me leve para passear, me leve para passear. Obrigado, Luciano Pontes, por esse momento cultural. O segundo Congresso Internacional das Infâncias tem como objetivo promover momentos de aprofundamento teórico-prático, explanação de pesquisas, debates e relatos de experiência, de modo a discutir ações relativas às infâncias, mais especificamente ao período de 0 a 5 anos, envolvendo diferentes áreas do conhecimento a serem debatidas e relacionam as temáticas da educação e da saúde. Nesse momento, convidamos a coordenadora geral do evento, a professora Rochelle Andreassa Maciel, para fazer uso da palavra. Saudações a todos aqui presentes ou representados, reitoria, diretores, coordenadores, autoridades municipais, professores e demais colegas. É com imensa alegria que lhes dou as boas-vindas a todos na abertura do segundo Congresso Internacional Educar nas Infâncias, Experiências, Desafios e Tensões. Gostaria de iniciar buscando emprestado as palavras de Ana Lia Galardini, que diz que refletir é um olhar para o próprio fazer que permite que seja melhorado. A qualidade educacional não é dada de uma vez por todas, deve ser cultivada dia a dia, e requer perguntas e verificações. Toda a realidade é diferente e está em movimento, requer enfrentar problemas e encontrar soluções, que só podem emergir mantendo aberta a relação entre prática e reflexão. Ana Lia foi uma das grandes inspiradoras para que a ideia deste evento brotasse em 2019. Nos trazendo o fervor das suas palavras ao que se refere ao trabalho de qualidade educacional nas infâncias. A partir das experiências italianas vivenciadas no período de doutoramento na região da Toscana e ao finalizar meu doutorado no programa de pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul em 2019, tive a oportunidade de fazer a devolutiva social junto aos colegas brasileiros e estrangeiros com a promulgação da primeira edição desse congresso, através da minha tese de doutorado. De lá para cá, ampliei estudos, estabeleci relações com outras instituições e colegas, expandindo pesquisas sobre e com as crianças, e ao mesmo tempo estabelecendo novas relações e parcerias com outras instituições universitárias. Neste segundo congresso, a parceria foi com a Universidade Federal de São Paulo, com o GPIC, o Grupo de Estudos e Pesquisas Infâncias, Cultura e História, do qual faço parte, e demais programas de pós-graduação, fazendo com que esse congresso atravessasse por vários estados brasileiros, contando com a participação de congressistas de mais de 8 estados brasileiros diferentes e de estrangeiros dos países de Portugal, Espanha e Itália. Foram mais de 110 trabalhos científicos de comunicação oral e relatos de experiência aprovados por uma criteriosa comissão científica, resultando neste momento científico precioso a organização de 2 e-book, um dossiê do nosso evento, que envolveram estudos atuais sobre as infâncias. Não posso deixar de agradecer o carinhoso e importante apoio que recebi dos colegas brasileiros e estrangeiros e de outras especialidades, cuja participação neste congresso conduzirá a momentos preciosos de reflexões, aprendizagens e renovação ao que se refere às infâncias. Agradeço imensamente aos nossos congressistas pela participação no evento, aos coordenadores, aos mediadores da sessão científica, aos palestrantes,
apoiadores das diferentes secretarias de educação, de modo especial a Secretaria de Educação de Caxias do Sul e a sua equipe pedagógica, ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul, à Unifesp, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à Universidade de Rio Grande, à Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e demais grupos de estudos e pesquisas sobre as infâncias. Mas alguns colegas, além de agradecer, quero expressar a minha profunda gratidão e admiração pela parceria desse encontro de experimentar e alçar novos voos. A orientadora, amiga e parceira da coordenação do segundo congresso, professora doutora Cláudia Panissolo, da Unifesp, por cada palavra, reflexão, discussão e pelos dias incansáveis de organização desse evento. A doutora Tatiane Rabelo Lapa Santos, da Universidade Federal de Uberlândia, pela sensibilidade, organização e dedicação intensa para que tudo ficasse organizado. A doutora Ana Márcia Aparecida Colber de Lima, da Unifesp e Prefeitura de São Paulo, pela competência da organização dos trabalhos científicos. A professora Flávia Broqueto Ramos, minha orientadora de pós-doutorado na Universidade de Caxias do Sul. A comissão organizadora com os colegas do Sul, Carla Sassetti, Elza Mônica Bassi e Fabiana Lázari. A comissão organizadora da Unifesp, o Adilson, a Ana Luísa, o José Hildon, a Regina, a Renata e a Sandra. A comissão científica dos trabalhos orais e dos relatos de experiência, o meu muito obrigado pela parceria. A Companhia Meias Palavras e o Grupo Piada URGS pelo momento cultural desse congresso. A professora Júlia Formosinho por abrilhantar e cultivar aprendizagens nessa conferência de abertura e ao nosso querido Paulo Fock, sempre tão acolhedor e parceiro do congresso. Agradeço a presença de todos e intensifico o convite de participarem das palestras nacionais e internacionais, mesas redondas e minicursos com diferentes colegas do Brasil e do exterior, que lutam também por uma educação melhor às nossas crianças. O meu muito obrigado. Neste momento, convidamos a coordenadora geral do evento, a professora Cláudia Panissolo, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Inicio manifestando minha enorme satisfação e alegria em estar aqui realizando a abertura do segundo Congresso Internacional Educar nas Infâncias, Experiências, Desafios e Tensões. Agradeço à Universidade Caxias do Sul por acolhê-lo e oferecer as condições necessárias para a sua realização. Agradeço à professora doutora Rochelle Rita Andreasa Maciel, idealizadora e coordenadora do evento, parceira de estudos, de pesquisa e de publicação, amiga de tantos sonhos compartilhados. Agradeço à professora doutora Tatiane Rabelo Lapa Santos, da Universidade Federal de Uberlândia, e à professora doutoranda Márcia Aparecida Colber de Lima, da Unifesp, da Prefeitura de São Paulo, sem as quais dificilmente teríamos conseguido chegar aonde chegamos com esse congresso. Ambas dedicaram-se com afinco às tarefas que muitas vezes não aparecem, mas que são organizativas, documentais, fundamentais para a realização do congresso. Agradeço a toda a equipe do Grupo de Estudos e Pesquisa Infância, Cultura e História, o GPIC, grupo que coordeno, que gestou o desenho deste evento. Agradeço a cada um dos coordenadores e coordenadoras, mediadores e mediadoras de sessões que, com responsabilidade e compromisso, dedicam seu tempo para a abertura e funcionamento de cada uma das ações do Congresso. Agradeço à comissão científica pelas avaliações realizadas. Agradeço a cada um dos professores e professoras que realizarão as conferências, as palestras, os minicursos, por seu aceite e por acreditarem em uma educação comprometida e de qualidade. Agradeço a cada um de vocês aqui presente,
a cada um dos participantes que aceitaram o desafio de enviar uma comunicação ou um relato de experiência para compartilhar conosco suas pesquisas e experiências profissionais. Agradeço a toda a equipe ligada à Universidade de Caxias do Sul, universidades parceiras do Rio Grande do Sul. Muita e imensa gratidão a todas e todos. O nosso evento, ele procurou estreitar o diálogo entre educação e saúde, e, sendo assim, gostaria de compartilhar com vocês alguns dados bastante recentes sobre as nossas crianças no que se refere à saúde e à educação. Em pesquisa bastante recente, publicada em setembro de 2022, denominada Segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, encontramos os seguintes dados. Lares onde vivem crianças menores de 10 anos têm percentuais maiores de insegurança alimentar do que a média brasileira. Na região norte do nosso país, 51,9% dos domicílios com ao menos uma criança menor de 10 anos têm um nível moderado ou grave de insegurança alimentar. No Nordeste, este percentual é de 49,4%. O que quer dizer insegurança alimentar moderada ou grave? Bem, insegurança alimentar grave é considerada como fome. Falta alimento na casa dessas famílias, na casa dessas crianças. Insegurança alimentar moderada é quando a quantidade e a qualidade da alimentação são insatisfatórias. Alguns exemplos para pensarmos nesse país continental. No Maranhão, 63,3% sofrem de insegurança alimentar moderada ou grave. No Amapá, 60,1%. Alagoas, 59,9%. Sergipe, 54,6%. Amazonas, 54,4%. Pará, 53,4%. Ceará, 51,6%. Roraima, 49,3%. Em outras regiões, esses percentuais são mais baixos. Por exemplo, no Centro-Oeste, 37,3%, na região Sudeste, 32,6% e na região Sul do país, 25%. Os dados da pesquisa indicam que a fome praticamente dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos, passando de 9,4% em 2020 para 18,1% em 2022. Os resultados revelam que o período de pandemia agravou as condições sociais no Brasil. Fome é terrível para todos, mas muito agravada quando se trata de gestantes e crianças da primeira infância, por ser o alimento crucial para o pleno crescimento e desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Uma alimentação inadequada, do ponto de vista quantitativo ou qualitativo, leva a um desequilíbrio metabólico que impacta em doenças que serão levadas para toda a vida. Falemos um pouco agora da situação de educação. Uma outra pesquisa, desta feita, de 19 de setembro de 2022, realizada pelo IPEC, indica que
11% das crianças brasileiras estão fora da escola. A massa que forneceu essa pesquisa, os indivíduos que compõem esses dados, eles são crianças e também adolescentes, mas são crianças. Então, nós temos aqui elementos para pensar as nossas crianças. Então, crianças entre 11 e 19 anos, que compõem 2 milhões, estão longe da escola. Quando nós olhamos para a classe social, ou para a fração de classe social, em se tratando das classes D e E, esse número chega a 17% fora da escola. Com relação às classes A e B, 4%. Quais são os motivos da evasão escolar? São vários. O trabalho, não conseguir acompanhar as explicações do professor, a escola ainda não ter retomado as atividades presenciais, ter que ajudar ou cuidar de outros membros da família, o desinteresse pela escola, a opção pelas aulas remotas em detrimento das presenciais, considerar que a escola é pouco útil, faz pouco sentido na vida deles, e não se sentir acolhido pela escola. De acordo com o nosso documento, celebrado internacionalmente e tantas vezes renegado no nosso país, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Estas pesquisas apontam para um outro cenário. Temos conseguido assegurar estes direitos? Quem deles tem usufruído? Como nós, educadores presentes aqui nesse congresso, temos nos engajado em tal defesa? Para finalizar, convido Eduardo Galeano para nos ajudar na reflexão sobre as infâncias vividas. Agora eu cito Eduardo Galeano. Dia após dia, nega-se às crianças o direito de ser criança. Os fatos que zombam desse direito ostentam seus ensinamentos na vida cotidiana.